Verbete 1037. Tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos. Hoje nós temos a recorrência dentro da alta evoluciologia, quer dizer, evolução pessoal. É o caráter da realidade recorrente de repetição continuada da mesma operação ou grupo de operações, no caso específica, evolutiva, autoconsciente por parte da consciência lúcida. Agora, a recorrência periódica, a repetição calculada de ações, as tarefas recorrentes, a impossibilidade da vida sem recorrências, o corpo fole, os ritmos somáticos, a repetição das sístoles e diástoles, a repetição das inspirações e expirações, as repetições dos passos da marcha humana, a maturidade humana como sendo acúmulo das recorrências, a eterna recorrência, os eventos recorrentes, o raciocínio através da recorrência, a fixação consciencial intrafísica, a cadência da vida, e por aí vai. Eu li apenas a metade aqui da fatologia. Além das logias, nós falamos aqui na caracterologia sobre 10 atos ou conjuntos de atos positivos da consciência lúcida que evidenciam as recorrências. E a frase enfática: a lei básica da recorrência é norma evolutiva inarredável, aceita com paciência e perseverança pelas consciências traquejadas e harmonizadas quanto aos fluxos e refluxos do cosmos. Fluxo e refluxo é a lei da recorrência. Você já superou as rebeliões infantis quanto às recorrências evolutivas inevitáveis? Desde quando? Eu estou falando isso aqui porque a tendência do jovem é enjoar, é ele ficar saturado com qualquer tipo de repetição. Uma pessoa jovem quer novidade, não quer fazer as mesmas coisas. Não há paciência ainda sentada para reciclagens, vamos dizer, empregando o existente. Querem sempre o novo, o neo, a novidade mais ampla. Então, o jovem, pela própria psicologia dele, ele é novidadeiro, quer dizer, ele gosta da coisa nova. Mas veja, ele está errado, isso demonstra inexperiência. Como ontem eu estava falando de Platão, a gente está falando aqui, vamos voltar à recorrência das coisas de Platão. Platão levava o estudo na base do erro, divino da consciência, que é criada simples e ignorante. E o erro é a base disso. O erro é por quê? Porque ela não tem noção da realidade da própria vida. Isso é entre o sensível, como ele chamava, e o inteligível. Sensível é isso que eu chamo de instinto, é o subcérebro abdominal. É a pessoa que dá o palpite dela pela opinião. Então, esse é o processo da opinião. Agora, inteligível é a parte científica, é a parte lógica, racional. Quando a gente, então, demonstra essa racionalidade. Então, a filosofia, por exemplo, ela foi criada a partir do Sócrates, mas quem escreveu tudo foi o Platão, para mostrar justamente essa capacidade inteligente de fazer abordagem, a análise, a síntese e outros, vamos dizer, outras elaborações e condições da consciência humana. Agora, o problema nosso, eles eram tudo baseado para o problema da recorrência, eles recorriam, vocês sabem, tem o verbo recorrer. Eles recorriam, quer dizer, eles apelavam, o Platão, o Sócrates, esse povo todo, para a dialética. A dialética é considerada o ponto alto de toda a ciência, superior a tudo. Dentro da conscienciologia e pelas nossas asseverações, asserções, afirmativas, assertivas hoje, isso aí ficou superado. Por quê? Na questão do diálogo, da dialética,
Porque o diálogo ele é necessário. Agora, a dialética já é a parte técnica dessa conversa. Elevado, então, a pessoa, ela é induzida a uma conclusão forçada. É aí que vem a maiêutica, erística e tudo mais. Nós não achamos isso. O que a gente acha hoje, dentro dessa democracia mais evoluída do que aquela do Sócrates e do Platão, mais do que essa que nós temos hoje, do ponto de vista teórico. Ela é superior a isso porque nós informamos. Nós não queremos persuadir. Então é muito importante. Outra coisa também, nós evitamos a aporia, que eu estava falando aqui ontem. O que é aporia? A aporia, às vezes eu chego perto dela, mas a intenção não é essa. É tanto que o Mário gosta de falar que mandou para o escambau. Isso é aporia. É a hora que você coloca a pessoa embaraçada, ela não tem mais palavra para dizer mais nada daquilo que acabou. Você já deu o toque final da história, não tem mais nada para dizer. Isso é que é aporia desde a época do Sócrates. Isso vem do grego antigo. Agora veja, levar a pessoa para ela ficar constrangida, embaraçada, humilhá-la intelectualmente, é o que o Sócrates fazia com a maiêutica. É a aporia. Agora, nem sempre ele fazia isso com a intenção direta de colocar a pessoa embaraçada, mas, inevitavelmente, era isso que ocorria, porque a pessoa fica sem chão, ela fica sem argumento, ela perde a palavra. Isso é que é a verdadeira aporia. Entende como é que é? Agora, até um certo ponto, o cara está com dificuldade para guardar isso, eu vou falar para vocês a mesma coisa aqui. Aporia, então, tem um negócio de pôr. Então, o cara que não tem onde colocar. Hoje eles gostam muito de usar a palavra colocar. Não, eu vou colocar uma minha posição. Eu vou colocar a minha ideia. Eu vou colocar uma outra questão. Então, aporia, quer dizer, não tem jeito de pôr. É sem pôr. É colocado. Não dá. Está entendendo? Então, assim a pessoa guarda o que a gente está falando. Não é bem isso que significa, não. Aporia vem do grego. Agora, para vocês que são todos, alcandorados desse lado e badalados desse, quer dizer, A e B, então a gente pode falar essas coisas. Agora, eu quero dizer para vocês que esse é o verbete 1037, ele tem 3 páginas, pelo meu cálculo, ele tem 40 logias e tem 7 máximos, tá certo? Agora, aqui, pode estrangeirismologia, poderia aumentar mais um que dá outro máximo aí na questão. Agora, eu tenho aqui uma pergunta, já de hoje. É possível apresentar dificuldade no desenvolvimento de alguns chakras específicos em função de nosso holokarma? Isso não há dúvida, porque os chakras são representados no corpo, eles se manifestam através da energia do energossoma. Então é ele que faz a ligação do corpo humano, esses níveis, esses vórtices energéticos, com o psicossoma. Mas o psicossoma, ele traz os reflexos e os resultados da holobiografia da pessoa. É o passado dela, o que houve, as vidas anteriores, enfim, tem aquilo que sobrou. A atualidade da pessoa é o psicossoma que traz. E ele é o orientador dos processos da organização do corpo humano e a manifestação disso. Então, às vezes, uma pessoa já traz algum defeito, alguma injunção. Eu não sei se é você que perguntou, eu estou falando, é antigo, né? Agora, então, pode ser que seja... Você está entendendo? Um processo do passado. Mas eu queria só te lembrar. Um acidente, uma doença. Por exemplo, no fronto chakra. Eu já expliquei isso aqui. Ele cria problema no processo do desenvolvimento da clarividência. Um acidente, ou alguma coisa que a pessoa tem que tirar, por exemplo, a parte do esplênico. Tira o órgão, aquilo vai ter que esparramar, espalhar a energia de outro modo. Aquilo também vai criar um problema sério. Você entendeu? Coração não tem jeito de tirar, mas se uma pessoa muda o coração, o cardio chakra dela pode mudar, sim.
Uma pessoa que recebeu entende? Transplante, entende? Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá certo? Agora, você quer falar? Faz favor. Eu queria entender melhor, aqui na página 6, item tecnologia do detalhismo, que é a segunda linha, segundo É parágrafo. a técnica das recorrências evolutivas. Queria saber qual O caso da técnica da recorrência, eu eu uso tudo que eu posso nisso aí. Mas agora, para você usar com mais largueza e larga medida essas recorrências, é necessário que você saiba o que é que já teve antes, para não ficar só nessa vida. Então aí, o que é que tem mais importante? Auto-revezamento? Retrocognição. Então o processo, vocês estão vendo que um dos primeiros laboratórios que eu quis fazer foi de retrocognição. Porque eu considero isso importantíssimo. É muito chato a gente ter que estar conversando e vivendo com as pessoas pela metade. Vocês estão entendendo? Eu deixaria que nós todos fôssemos inteiros. Eu não estou falando só vocês, não. Eu estou me colocando nessa também, tá certo? O problema todo somos nós. É muito chato você estar falando com a pessoa 50%, 30% dela só. Isso é muito chato. Eu gosto de vocês 100%, daquilo que eu lembro. Às vezes eu não consigo lembrar 100%. Não. Eu lembro, por exemplo, que é 80%, e vocês ficam manifestando com 45%. Muito chato. Existe A situação. uma média. Então, veja, eu quero expor isso tudo para você ver o que é a recorrência. Então, o problema da gente recuperar os cons, ele é importantíssimo na questão da recorrência magna, ou das recorrências magnas. Eu chamo isso de cons magnos que você recupera. Vocês estão começando a entender o que eu chamo de recorrência? Então, a recorrência, ela é importantíssima dentro da mnemotécnica. No entanto, em alguns contextos, o professor fala para a gente, não é o momento de relembrar nada agora. Não. Faça, e depois... Não, porque a pessoa às vezes não está preparada. Ela começa a relembrar as tragédias, calamidades, percalços, vicissitudes, sendo que ela tem que estar resolvendo alguns no presente. Aquilo vai ampliar o processo. Se ela começar a ver, ela vai ver que tudo aquilo que ela está sentindo, a raiz vem de um processo anterior, que era o mesmo, e que ela não resolveu bem. Então ela precisa de estar a cavaleiro, up to date, estar traquejada, estar com competência para fazer essa abordagem. Então a recorrência às vezes ainda não está na hora da pessoa. Por exemplo, a maioria das pessoas não estão aptas para fazer grandes recorrências se elas precisarem ainda do laboratório da vigília física ordinária ou daquele de ficar lá. Mobilidade física vigília. Você entende? Não dá. Veja o que é que eu quero dizer. Então, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. É aquele negócio que a gente fala, a pessoa certa, no lugar certo, com a palavra certa, a testemunha certa, e fazendo as ações também corretas. Agora, a recorrência, o que é difícil nela é que você não trava. As rememorações, elas vêm de supetão. Um perfume faz você lembrar das coisas. Agora, uma vez teve uma concierge que eu estive estudando isso com ela me falou assim, às vezes você vai sentir um perfume que não é dessa vida. E aquilo vai fazer você ter uma retrocognição. E isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, você vai sentir um perfume que não é dessa vida, que vem de fora. A sua própria concretização pensênica materializa a olorização. Você está entendendo, Kátia? Agora, veja, esses são os fenômenos atrás do morro com visão curva.
que a gente tem que estudar. O povo pensa que às vezes eu falo isso, que é pegadinha minha. Não é, não. Isso é a transcendência do parafenômeno. Se determinado atributo foi mais desenvolvido pela pessoa ao longo das suas vidas, né? Claro que a gente ela trabalha os outros, mas um foi o principal. E na nossa vida atual, a pessoa está investindo mais em outra linha. Então, a rememoração desse passado em que a pessoa teve uma fase áurea com aquele outro atributo, como pode vir a somar nesse momento que a pessoa está ganhando novas características? O Castor tem aí um princípio difícil de você descartar, que é o seguinte: tudo que você pensar tem ligação com outras coisas. Essas outras coisas nunca vão sair do universo da sua cognição. Vê se você me entende. Você está trabalhando com violino, entende? E na sua vida, essas 5 vidas úteis, você não mexeu com isso. Aí você começa a mexer com o violino, às vezes um modo de agir para você tocar o violino, você está entendendo? Vai mexer com alguma coisa que você fazia no outro setor. Por exemplo, uma cirurgia. Aquilo vai fazer a recorrência do processo cirúrgico pelo violino. No entanto, você está só usando, você está entendendo? O cabo do violino, aquilo lá, tem vários nomes aquilo. Você está entendendo? E, no entanto, vai aparecer para você um bisturi. Agora, então, o que eu quero dizer é isso. Nós temos um repositório de lembranças. É uma bagagem cognitiva da memória. É aquilo que está retido dentro do nosso repositório mnemônico. Agora, a hora que você mexe com alguma coisa aqui, eu já expliquei isso aqui umas 10 vezes. A memória, ela não gosta de deixar nada vago. Ela preenche aquilo que falta. Você está entendendo? Então, alguma coisa que está lá vem à tona, aquilo aflora, há um repuxo, você evocou. Como não tem outra coisa, ela coloca aquilo que é o mais aproximado da realidade. Esse é o motivo que a pessoa sai do corpo e vê uma consciência. Aí ela fala assim, não, esse aí parece com o Joel. Pronto, ele chega e fala que é o Joel. Não tem nada a ver com o Joel. Aquele é o Gaspar, é outro cara. Mas agora, alguma coisa na memória, que ela não lembra, era o Joel. Então, a memória nossa, ela tem um veso, o aso, o modo de ser, de imprimir uma lembrança para não deixar nada sem resposta. Ela quer ser totalmente 100% competente. Então, ela não deixa sem resposta, ela sempre dá uma resposta. E nem sempre a resposta é correta. Agora, eu vejo isso muito na questão da ilustração. Mas não é só a ilustração da figura, a pictografia. Isso também pode ocorrer através unicamente de um gesto. Entende? Uma forma, um maneirismo. Então, o gestual, às vezes, faz a pessoa ter a recorrência. Então, vocês vão notar o seguinte, a neurociência tem que entrar nisso tudo para estudar isso aí, colocar tudo dentro do cérebro para ver como é que funciona. E não vai resolver nada. Porque existe um paracérebro por trás. Nós aqui estudamos os bastidores da vida. A ciência estuda o palco. Agora, o ideal para nós é pegar o palco para poder estudar os bastidores. E depois pegar os bastidores para estudar o palco. A gente sai daqui para lá e de lá para cá. São 2 reações básicas. Você agora, dentro da sua medicina moderna, tudo que você está atualizado, você tem que olhar isso. O proscênio, você está entendendo? E a coxia. O camarim e o cenário. Está entendendo? Aí é que vem as recorrências. Agora, ó. A recorrência, ela pode dizer, ou dizer respeito, ou ter relação com algo simultâneo, algo do passado, ou um processo que já prepara o futuro imediato.
Então, o problema de tempo, a gente não pode pensar que recorrência ela esteja escravizada ao processo temporal passado. Não é bem assim. Entende? Devido à sofisticação do processo mnemônico. De modo que isso aí também a gente tem que estudar. Vocês estão vendo que tudo que tem aí nesses verbetes, a gente pode ampliar isso tudo. Né? Isso aí, essa última colocação eu não compreendi. O caso é o seguinte. A recorrência, quando a gente fala em recorrente, porque falou em ré quer dizer repetição. Repetição quer dizer passado. Tá certo? Então, quando a gente fala em recorrência, a pessoa pensa que você está só recorrendo a alguma coisa que já aconteceu dali. Mas é difícil da gente colocar isso como uma coisa transata, pretérita, remota. Não é bem assim. Que às vezes a recorrência é de alguns segundos apenas, que você vivenciou. É uma simulcognição. E outra coisa, às vezes a recorrência, ela apenas está induzindo para dar uma ideia que vem no imediato. Que ela é incontinente. Entendeu? Ela é abrupta. Então a recorrência, ela é sofisticada também, sob o ponto de vista temporal. Entendeu? Da cronêmica. Agora, quando a gente fala recorrência, todo mundo às vezes vai pensar apenas em coisa muito do passado, o negócio todo. Não é bem. Vamos ponderar isso mais, que não é bem assim, né? Por isso que aí é que vocês vão me dar razão, quando eu falo muito de aproximações simples. Aquele negócio do contíguo, o next door, o imediato. Isso aí é seríssimo. Agora, a consciência é complexa. Eu não estou enchendo linguiça falando isso não, tá? Eu não estou exagerando ou querendo fazer um complemento, um suplemento, um pós-fácil, tem nada disso. Isso aí tudo tem que estudar mais, tem muito mais campo. São territórios livres de exploração. Eles ainda não foram explorados. Tudo isso tem que ser feito. E nem a filosofia entrou nisso, nem também a ciência. No caso, a neurociência aí nas coisas nossas para ver o processo cortical. Valdo, Não tem. eu queria, essa questão que você falou do futuro imediato, eu não entendi como ocorre com a recorrência. A recorrência é o seguinte, você está aí, você lembrou de alguma coisa que é, por exemplo, uma flor. Aquela flor pode ser um lírio, entende? Aquilo mexeu com alguma coisa sua, do seu passado, o lírio. Mas o problema é que às vezes o processo não é bem esse. Aí chega um cara, você pergunta para ele o nome, e ele fala assim, meu nome é João Lírio. Está tudo danado, não está? Complicou tudo, não complicou? Então, aí no caso, eu coloquei um expediente na história, que é a sincronicidade. Que é aquilo que eles chamam aí, o povo, o homem da rua chama de coincidência. Você está entendendo? Então, como é que fica? Fica um pouco intrincado você tirar do presente a parte do passado ou o futuro que já está aí. Por isso que eu chamo que o presente já é o futuro. Agora, na hora que nós estamos vivenciando aquilo, a recorrência ela está em andamento. O que eu quero é que vocês pensem para não ficar escravizado ao processo da passadologia, em matéria de recorrência. Esse futuro tem a ver, por exemplo, você está numa cadeia de coisas, aí tem o futuro imediato, aquilo entra nessa cadeia, será isso mesmo? Não, é por isso que tem o verbo recorrer. Você pode recorrer, por exemplo, eu vou recorrer à minha lente, a lupa, para ler aqui. Eu não estou recorrendo no passado, é no presente. Eu estou usando agora o verbo recorrer. Estão começando a ver a sofisticação do processo da ideia e das palavras? Agora que eu vejo que tem... É isso que eu quero mostrar para vocês aqui de vez em quando, as coisas. Entendeu? Que é aquilo que eu falo, não é que é? Eu sempre falo aí,
ressoma e ressomatologia. Coisas assim. E para a pessoa não ficar presa, porque quase sempre as pessoas chegam aqui e elas têm um acervo de cognição. Agora, chega, ela tem aquele acervo todo com as palavras no lugar, não mudam, ela sempre usa aquilo, nem sempre o dicionário cerebral sinonímico dela é rico. Então, ela gosta de ficar com aquela palavra que ela está acostumada. Agora, chega conosco, isso não funciona. Eu mexo o tempo todo fazendo a pululância do significado, das acepções, das palavras, das abordagens. Isso do futuro, por exemplo, você está fazendo, sei lá, um verbete. Você está dentro de um cadeamento, você sabe essa recorrência, o que vai acontecer, também tem a ver com isso? Com o parapsiquismo, às vezes, você sabe mais, né? Porque você tem uma visão de conjunto. Agora, outra coisa. Hoje, dentro da neurociência, inclusive aquela revista Mente Serve, de vez em quando eles tocam nisso lá nos artigos deles, que eles querem classificar um negócio, mas aqui está errado, porque isso é um percentual pequeno que eu vou falar aqui. Mas se a gente for seguir a eles, está errado. Então eles acham, por exemplo, que a reação da mulher na cabeça é uma coisa, e a do homem é outra. Mas isso varia muito, a gente não pode seguir isso ao pé da letra, não. Se for seguir lá, eu só ia conversar aqui com o homem, que é o homem que dá mais, segundo eles, a visão mais ampla, que é o que eu chamo de cosmovisão. A tendência do homem, do gênero macho, masculino, é mais ver essa cosmovisão. A mulher tem dificuldade com isso. Mas eu não vejo que seja assim. Mas dá para generalizar isso? Pois é, e eles generalizam. Mas isso está errado. Então, se nós formos seguir tudo que a neurociência fala, você vai dar bom dia a cavalo e vai fazer continência a posto. Não demora devido a essas condições, porque isso aí não corresponde. Eu vejo por causa do tanto de... Hoje, então, esse monte de mulheres que eu trabalho, as cabeças que elas têm, o negócio é outra coisa. Então, veja, está cheia de macho aqui? Mas não é. São pessoas muito femininas. Tem que analisar cada caso, porque a generalização... Pois a generalização é sempre perigosa, nós sabemos disso. Mas agora, a questão deles, sabe, Aline, eles querem colocar o cérebro matemático. Isso é bobagem, não é por aí. Não adianta, isso não vai demorar 1000 anos, ou muito mais, para se entender tudo em matéria de neosinapse, a situação, tudo que tem que funcionar aí. Então eu vejo isso com uma certa dificuldade. Valdo, pode-se dizer então que a Recim, enquanto que ela não tem rememoração, não tem essa recorrência... O que é? Não estou ouvindo. A Recim. Sim. Enquanto que ela não tem essa rememoração, ela é paliativa, ou seja, está tratando só sintomas, porque a causa está no passado. Sim, mas isso aí todo mundo sabe, né? Isso é dedutível de qualquer reflexão. Isso é fácil. Então a gente preciso buscar ir atrás de buscar essa rememoração? É por isso que eu falo sobre a retrocognição. É aí que tem o valor da retrocognição. Ela entra aí. Não, porque, Agora, a coisa boa que eu acho, talvez, uma abordagem inteligente, é a pessoa, quando for analisar as coisas, ficar sempre de stand-by. Ela nunca dá o definitivo em nada. Do jeito que eu faço com minhas redações, eu faço tudo assim. Eu nunca ponho a coisa definitiva. Observe só aqui, olha só. Sob a ótica da alta evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 atos ou conjunto de atos positivos da consciência lúcida evidenciando recorrência. Eu não falei que são todos. Eu não disse que são só esses. Vocês estão entendendo? Eu não sou besta de colocar a mão nessa cumbuca. Essas coisas não existem. Então veja, quem faz essas coisas está caminhando para uma verdade absoluta, para uma certeza definitiva. Isso é
Não, agora, o que se passa? Nisso aí, o que eu quero dizer é isso. Na hora que você for fazer uma abordagem, pensa que você está sempre em andamento. Você vai ter que usar recorrência o tempo todo. Vem aí uma expressão nova. Você vai cogitar na sua memória de tudo que você tem lá dentro, que é parecido com aquilo que dá uma indicação para você fazer a dissociação básica. Para depois fazer uma big de uma associação imensa da cosmovisão. Mas no caso, a minha dúvida maior é a seguinte: até que ponto buscar essa rememoração, ou até que ponto esperar que ela venha naturalmente para não acontecer? As duas coisas são válidas. Como dosar? Dependendo do contexto. As duas coisas são válidas. Se você não fizer recorrência e não buscar suas rememorações, você não faz pesquisa. A rigor você não faz. Então você tem que buscar. Mas agora, quando não é válido isso? Vamos só pensar. Não é válido na hora em que você precisa de segurar todos os seus atributos mentais a partir da concentração dentro de um megafoco que não pode ser perturbado. Senão você não vai entender a extensão da ocorrência. Então você tem que ficar com o megafoco atento. Não adianta você ter muita subdivisão de atenção, nada disso. Então, nessa hora, você não deve divergir, não deve ir para o acostamento, não deve ter o circumpensene. Você está entendendo? Você tem o lateropensene. Você tem que ficar no megafoco, na linha principal. Não pode sair daquilo. Então, nessa hora, não é bom estabelecer a recorrência. Então, a recorrência, ela deve ser lembrada, ou a retrocognição, depois que pacificou o processo. Enquanto ele estiver quente, sabe aquele negócio da inflamação? Enquanto está quente, o seu procedimento é um jeito. A hora que esfriou o procedimento é outro. Isso é um procedimento técnico. Medicina, cirurgia, terapia, tudo a gente faz. A terapêutica é feita assim. Não é isso? Mas se a cura do problema está nisso, e está sempre criando, está sempre ficando quente, porque há desdobramentos daquilo. Se não voltar lá, não vai... Agora, é nessa hora que vem aquela estrela e ilumina você com a ideia, mas você está no andamento. Se você tem uma boa memória, você fixa aquilo. Se você não tem boa memória, você perde. Agora, depois, para lembrar, existem os processos mnemônicos para isso. A primeira coisa é você reconstituir aquela condição daquele cenário com todas as manifestações do momento. Às vezes aquilo faz você lembrar da ideia. Porque aí, no caso, a ideia é nova. Então você tem que fazer o plot, o arcabouço, o esqueleto, toda aquela concretude da realidade para aquilo suscitar uma lembrança de novo. O conceptáculo, né, que você fala. Isso é a técnica agora, a mnemotécnica, né? É a mnemotecnia, que se falam também. Você está mais ou menos entendendo isso? Agora, o que eu vejo é o seguinte: nós devemos estar preparados para as recorrências. Às vezes vale a pena. Muita gente desperdiça as suas recordações. É o processo do devaneio. Todo mundo devia ter recordações úteis. E às vezes estou esperando uma coisa, eu tenho nas minhas reservas mentais ideias para desenvolver. Eu fico lá pensando. Às vezes não anoto nada, não tem nada, estou só pensando. Eu fazia isso já no ginásio. Meus 13 anos eu já usava essas técnicas. Porque às vezes eu não estava com material, não tinha nada à mão, nada. Então eu começava a resolver. Agora eu coloco tudo usando aqueles processos mnemônicos que eu uso para rememoração de projeção, por exemplo. Eu pego aquelas palavras-chave, ou expressão-chave, ou aquela ideia-chave, e fixo as principais. Acabou. Através de uma, eu puxo o fio da meada do resto. Agora, isso eu faço desde os 13 anos. Mais ou menos 13, 14 anos por aí.
O caso meu, eu sempre estou mostrando aí que eu só consigo cobaia para vocês. Aos 12 anos eu fui para lá, aos 13 eu só estudei no internato. Quando eu estava terminando meus 13 anos, que eu estava passando para 14 anos, em fevereiro, 2 meses depois, eu entrei 14 anos. Eu comecei a trabalhar. Foi um sobressalto para mim. Porque uma coisa é você trabalhar num lugar, e outra coisa é você viver aquele lugar só estudando. Eu passei 1 ano só estudando. Aqui estava fácil demais, era uma beleza o internato. Você só estudava. Agora, a partir de fevereiro para março de 46, depois que acabou 45, eu comecei a trabalhar. Meus horários todos houve uma subversão, alterou tudo. Aí eu chegava em aula às vezes, e eles podiam estar me chamando para alguma coisa, porque eu comecei a ter ligação com tudo que havia dentro dos 4 pavilhões da escola. Agora, aquele então, eu às vezes não estava com o material para anotar, não tinha nada. Aí eu falei assim, eu tenho que arranjar um jeito de guardar o que eu penso, eu não quero desperdiçar minhas ideias. Foi aí que eu comecei. Eu tinha 13 para 14 anos. Todo esse sobressalto me acudiu, porque a hora que eu fiquei tão feliz, a hora que o Mário mandou que eu voltasse, que eu ia trabalhar para estudar. Fiquei tão feliz, mas eu não raciocinei. Menina, eu não raciocinei bolas. Eu comecei a trabalhar, minha vida ficou infernosa. E tudo diferente. Aí piorou mais os meus apelidos. Se eu já era vintém e tostão, piorou mais, porque dos 36 rapazes que estavam lá dentro, eu era o único que trabalhava. Todo mundo era boa vida e rico. Entende? Tudo é filho de fazendeiro. Agora, essas coisas todas me marcaram, né? Isso aí não precisa de eu recorrer a nada, está fixado, é aquele vinco, está marcado, uma experiência que você não vai esquecer. É a vida. Bom, só complementar aqui. Como você faz o uso terapêutico da indicação do laboratório da retrocognição? Fala, não, para essa pessoa isso aqui é terapêutico para ela. Não, essa aqui não está preparada. Como que é essa? Na retrocognição é quando a pessoa ela começa a se embaraçar com seus problemas, seus trafalhos, seus conflitos. Então, o ideal seria ela ter retrocognição para ver que o problema dela é mais embaixo, do ponto de vista temporal. Você está entendendo? É mais no passado. E ela está começando a ver, aflorando só a coisa na superfície, ela já está toda embaraçada, pensa bem, ela vê o passado. Então a gente pede para ir lá, para a pessoa ver, para ela ter uma visão de conjunto mais ampla, para ter um generalismo fora daquilo que ela está puxando brasa para si mesma. Às vezes é importante isso aí, entende? É um jeito da pessoa ver a realidade dela. Agora, a retrocognição, ela amplia a personalidade. Mas se a personalidade ela é tóxica, vai ampliar a intoxicação. Mas essa ampliação ela é positiva. Por quê? Certos doentes precisam de saber a extensão e a profundidade da sua doença. Você sabe disso em medicina. Então, é muito importante nós lidarmos com o processo da retrocognição. Tem lógica isso a você? Faz sentido. Mas fala, João. Quando eu tive a primeira projeção lúcida, eu estava uma projeção semilúcida que eu tive uma lucidez e passei a ter projeção. Depois eu comecei a ter projeções lúcidas e semilúcidas, continuei tendo. Até aquele momento, as projeções semilúcidas que eu tinha eram repetições e depois passaram a ser recorrências? Depois, quando eu comecei a ter projeção? Aí depende do que é. O problema é o seguinte, a maioria dos processos de projeção, quando começam, existe uma conotação de mais de 51% de devaneio.
é onirismo, é sonho, é ilogicidade, é irracionalidade. Isso às vezes pode ficar, porque às vezes é justamente aquela pseudo-vivência que a pessoa tem, mas que é uma vivência onírica, mas ela é, eu estou falando pseudo-vivência real. Às vezes, aquela que traz mais conforto, gratificação, aquela que vinca mais a atenção da pessoa, é justamente a errada, é a da ilusão. Você está entendendo? É a fantasiosa. Então, isso só se limpa fazendo aquelas técnicas que eu falo, de registrar tudo, daí um ano a pessoa vê como é que é. Tem que dar um desconto em tudo isso, para ver a realidade. Senão a pessoa vai ver chifre em cabeça de cavalo, vai ver vaca voadora, e essas coisas todas que são os processos excessivos da situação. O caso todo é o seguinte, começa por esse princípio. Extrafisicamente, se você está se manifestando, mesmo que seja pelo psicossoma, não precisa ser pelo mental soma direto, os parafatos são mais reais do que aqui. Uma manifestação de psicossoma, ela é mais abrangente, mais completa, mais íntegra do que a manifestação do corpo humano. No psicossoma, você não precisa estar respirando. Seu coração, o paracoração, não bate. Não precisa. Então a sua consciência, ela está totalmente atenta à racionalidade. Você entendeu isso? Então a coisa muda de figura. Toda vez que a gente vê emoção demais numa descrição projetiva, tem devaneio, onirismo, sonho, pesadelo. Então a coisa tem que ser assim. A pessoa tem que ter dificuldade para expor devido para a realidade que ela enfrenta. Entende? Se ela tem muita facilidade de estar expondo a coisa toda, porque aquilo é a parte humana, instintiva, animal, dessa dimensão em cima dela. Então o processo emocional ainda está muito proeminente, preponderante, dominante, é difícil. Você entendeu mais ou menos isso? A situação é por aí. Sim. Onde é que tem outro? Aumenta aí para nós, olhando. A bateria foi para o espaço ali. Professor, o senhor coloca aqui, não sei se o senhor comentou sobre a megapensene, sobre megapensene vocabulário, a megapensenologia, recorrência. Recorrência, superimposto evolutivo. O que o senhor quer dizer exatamente com esse superimposto? É um imposto, seção, um FII, uma taxa que você paga na evolução. Então, por exemplo, quando esse imposto é pior? É aquela pessoa que cometeu um erro, ela vê a pessoa, ela lembra do erro. Ah, sim. Olha o imposto. E é evolutivo. Agora veja, a inseparabilidade grupo kármica está aí dentro total. A recorrência, então, ela fixa isso. Por exemplo, existem aquelas pessoas que desejariam lembrar só aquilo que ela vai selecionar e esquecer o resto. E ela não consegue fazer isso. Então, é um superimposto, porque de certa forma é uma taxa e ao mesmo tempo é imposto, porque aquilo ali é um contexto... Não, é imposto, aí é simultâneo. Você vê os dois. Não, é imposição também. Mas é o processo kármico, né? É imposto, é imposição, é o compulsório, é o peremptório, é o inafastável, é o inarredável, é tudo aí dentro. Às vezes a gente acha a palavra boa, né? Às vezes não, né? É aquele negócio. Aí é que é o tal negócio do... Outra questão aqui, na evangelismologia, ali não daria para colocar também déjà vu, de certa forma?
O déjà vu pode seria... pôr. É o dejaísmo. Eu acho que eu falei em algum lugar aí, não? Eu não sei. Não lembro de ter visto aqui. Mas Déjà vu. a Rosa está aí hoje, não, né? Ela está lá? Ela está escondida ali do lado, né? Ela fica sempre ali. Ela está escondida na beirada. Na estrangeirismologia. Outra questão, na terceira linha, em fatologia, o senhor fala das repetições das sístoles e diástoles, né? Sim. Principalmente no processo grupocármico? Não, tem também as inspirações e expirações, que é uma de pulmão, outra de coração. A vida é assim. Agora, fala também da marcha. Logo em seguida, aqui, ó. As repetições dos passos. O problema é o seguinte: batida do coração, respiração do pulmão e passo das suas pernas. Isso é a recorrência da própria vida do corpo. A base de tudo. Agora, tem outras recorrências piores, que é o ato de pensar, que eu não quis colocar aí para não confundir vocês. Tá. O ato de pensar. Você não para de pensar hora nenhuma, nem no estado de coma. Tem gente que às vezes está vivendo em coma, porque ela não está mostrando que está em coma, que ela continua pensando. Entendendo? Agora, nesse caso, a diferença de um momento para o outro é o processo evolutivo, é a maturidade. Você até comenta, né? Maturidade humana como sendo o acúmulo das recorrências. Então, a sístole, ela acontece a um nível de maturidade, a diástole acontece de novo, e assim vai aumentando a maturidade até grupal também. É o caso agora das ICs, né? Nós tivemos uma diástole, está tendo um tipo de sístole. Tá, mas de certa forma também tem a ver, né? Quando você fala... Agora, sobre certo aspecto, é a diáspora e o reagrupamento, é a mesma coisa de sístole e diáspora. Diáspora. A mesma coisa. Então, de certa forma, a diferença básica é o processo da evolução, da maturidade que há de um para o outro, assim como a síntese da análise. Agora, a maturidade mais séria aí, Adélio, é o ato de pensar, a pensanização. Esse aqui é o recorrente permanente. Está sempre. Então, a pensanização é mais séria do que tudo que tem falado. Ela alcança um nível de seriedade maior do que a gente pensa. Eu não fui inventar essa expressão, esse acrônimo, a pensene à toa, não. Agora é mais ou menos isso que eles expunham lá no curso intermissivo. Então, como é que fica? Você já pensou quantas centenas, milhares de pensamentos você já teve desde que você acordou até agora? O que você fez com isso? Jogou tudo fora. É aí que entra o processo do registro, que eu dou valor. Tem pessoa que às vezes chega no Locico e fala assim: você anota as coisas? Não. Você tem laptop? Não. Você não anda também com caneta? Também não. Nem papel? Não. Quer dizer, sua vida então é zero. Nada que você pensou não mereceu o registro. Sua vida não vale nada. Aí a pessoa: não, eu nunca pensei assim. Que eu faço as coisas. Sim, você vai ao banheiro todo dia. Você come, você dorme. Vocês estão começando a entender como é importante a pensanização? Vocês estão começando a entender como é importante a obra escrita? Pensem por aí. O processo do EV também, o senhor comenta aqui na parapatologia, é um dos mais exemplaristas disso, né? A recorrência do trabalho energético. Por isso que eu repito o tempo todo. Eu não estou deixando nenhum verbete sem isso. Há uma recorrência no próprio verbete. Não, é bater na mesma tecla, aquele negócio para ver se dá certo. A minha tecla de recorrência, o nome é circularidade, é a tecla da circularidade. Essa que é a recorrência. A circularidade é uma tecla internacional, não foi eu que criei, muita gente que usa. Só para fechar aqui, então, na questiologia o senhor fala das rebeliões infantis, né? Seria aquela de ansiosismo infantil, de não querer repetir as coisas? É aquilo que meu pai me ensinou na questão do sapato, lembra?
É a mesma coisa. Agora, é duro. Qualquer profissão, por exemplo, precisa de muita recorrência. E um profissional novo, ele quer novidade. O médico, por exemplo, ele vai tratar de gente com resfriado a vida inteira. Então vai ser uma repetição. Ele tem que ter paciência da família, do Jó inteira. Entende? Vão chamando durante a noite, ele chega lá, apenas um mero estado gripal inicial, coisa toda. É uma recorrência. E aquilo vai ter de novo, vai ter de novo, vai ter de novo. O professor, como aqui é muitos professores, é sempre bom a gente falar, né, dos professores. As perguntas que se faz ao professor, a vida inteira ele vai ter que ouvir. Que elas vão se repetir. Agora veja, no início isso até é fácil, com o passar do tempo isso aborrece. Se a pessoa não tiver paciência, é aborrecido. Você está entendendo? É sempre a mesma coisa. Então fica uma rotina, mas essa rotina ela é útil, mas para a pessoa é aborrecida. Então a pessoa tem que dar um jeito de colocar utilidade no lugar do aborrecimento. Isso é a recorrência, saber viver com a recorrência. E no processo retrocognitivo, o senhor estava comentando, nós temos recorrências em múltiplas vidas. A gente poderia voltar naquele período, o senhor estava comentando, por exemplo, ontem dos sofistas, né? A gente poderia voltar naquele período se pegasse o que é mais comum, que é mais repetitivo na vida dos sofistas, ou como é que poderia fazer isso para poder forçar mais a barra? Poderia ver o que é. Agora, o problema é que, se você for estudar o sofismo, você vai ver a precariedade do acanhamento do pensamento que era naquela ocasião. Hoje o nosso pensamento é muito mais sofisticado, mais enriquecido, mais amplo e tem uma cosvisão maior. Esse é que eu acho mais sério aí de ver essa recorrência desse pretérito antigo da Grécia, por exemplo. Sabe, o helenismo hoje. Que havia uma certa rivalidade ou uma certa contraposição entre os filósofos gregos e os sofistas, né? Então, em um caso, uma recorrência é mais clara, talvez. Agora, veja, até um certo ponto, o jeito que eram os sofistas, os filósofos estavam mais certos do que eles, os outros, os platônicos, etc. Entendeu? Eles estavam mais certos, estavam um ponto a mais, um passo a mais, no caso deles. Agora, foi por isso que eu falei aqui ontem, o Platão foi fundar a academia baseado nisso. Entende? O modo de ser, a situação toda. Ele regrou o problema da administração, da pedagogia, né, da didática. E os sofistas afinal, toda essa educação moderna depende dessa, em parte, uma boa parte. A raiz mesmo é a academia do Platão. Tinha alguma coisa que eles estavam mais certos ou não? Ou tudo realmente foi revisto dentro desse contexto? Eles estavam certos na questão da itinerância, né? Mais do que os filósofos em si. O filósofo parado é uma coisa, o itinerante é outra. Por que é que nós criamos um professor itinerante logo que a gente fez o instituto? Eu criei isso. Foi baseado nele, no sofista. Por isso que eu falei que a maioria é sofista. Agora, sofista do ponto de vista de ser, não é que está fazendo sofisma. Entende? Não é isso. O processo não é bem esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte: todo o processo helênico está superado. Se nós formos estudar com os princípios da conscienciologia, tudo que é dos gregos está ultrapassado. Não tem mais nada para a gente fazer a exumação. Agora, quem não conhece tem que fazer a exumação de tudo. Tem que estudar tudo, porque senão não vai entender o que nós estamos falando. Por isso que eu procuro traduzir certas coisas, quando eu falo de filosofia aqui, aquilo que eu entendo, um pouco. A gente fala para clarear um pouco. É o que eu estou falando, explicando aí a aporia, porque às vezes tem gente que não vai entender nada disso. E outra coisa, os filósofos são aqueles que falam com a linguagem mais enrustida que existe, que eles querem mostrar que eles são superiores aos outros. Então eles começam por aí, está tudo errado.
Outra coisa, uma boa parte deles não tem nenhuma didática. Você quer coisa pior em matéria de didática do que o Adorno, por exemplo? E ele é um filósofo do século XX, já não é mais. Ele não pode mais apelar para o platonismo ou para o socratismo. Não dá mais. Entendeu? Ele não poderia fazer isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem que elaborar os pensamentos aqui, pouco a pouco. Isso não pode ser tudo numa abertura só. Por isso que tem que ir aos poucos, para fixar o processo nas teclas. Uma pessoa, ela vai aprender a digitação. Ela tem que fazer aqui durante meses, até ela digitar sem precisar de estar vendo nada, não ver o teclado, não ver nada. Mesma coisa conosco. A pessoa tem que acostumar com determinados conceitos. Agora, depois de 7 anos, é que eu vi que vocês estão começando a virar gente, para mim, né? Estão amadurecendo do ponto de vista das nossas abordagens. Então, por isso eu posso agora entrar mais fundo dentro dos processos. E falar essas coisas todas. Isso às vezes é importante, educar. Aldo? Sim. Aqui. Na página 7, na caracterologia número 6. Base intrafísica da TENEPS, alcova energeticamente blindada. Isso. Queria ver se você pode explorar um pouco mais isso daí, porque eu fiquei pensando, você quer dizer com isso que a TENEPS chegou a hora que ela fica óbvia, marcada, o tempo todo igual, é isso? O que você quis dizer aqui com isso? Não, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a TENEPS ela é diária. É um dos compromissos mais sérios que a pessoa pode ter na vida, porque é superior ao próprio casamento. Que é uma coisa que não é para admitir divórcio, em tese. Você está entendendo? Então, é uma coisa para sempre. Agora, na questão aqui, eu coloquei ali alcova energeticamente blindada, porque uma boa parte das pessoas, às vezes, vão fazer TENEPS dentro do quarto que dorme. No início. Que a pessoa, às vezes, ela não tem, o apartamento dela não tem mais peça, não há mais quarto, não há cômodo para suportar especificamente a TENEPS. Então a pessoa faz no quarto. Mas isso é contraindicado, não? Não, para quem está começando, não. Não é o ideal. O ideal seria você montar um tertuliário para a sua TENEPS. Chamar o Everton para fazer. Eu quero isso, quero aquilo. O amparador vai entrar por aquela janela. Não é verdade? Isso seria o ideal. Mas agora, nós não precisamos disso. O amparador não quer saber. Você entra num casebre, está ótimo. Desde que as coisas sejam limpas. Como diria minha mãe, somos pobres, mas somos aciados, limpinho. E outra coisa, está tudo anilado. O anil, aqueles quadrados de anil, para colocar um negócio. Então, o problema todo é esse. É um casebre. É chão batido, mas limpinho. Tá certo? Isso é que é importante. Entendi. Tá claro isso aí? Tá, entendi. Professor, aqui, no meio do ar. Meio do ar. Ela que estava lá atrás, lá já há algum tempo. Você cede a vez, tá certo? Acho que você cede, né, Maria? Eu também acho que sim. É que a minha dúvida é antiga. Lembra que o senhor falou do caso do lírio, que a pessoa viu o lírio e depois apareceu o lírio, né? Isso, o João Lírio. Então, como é que é isso? Por que veio dessa forma e não pela palavra? Por que veio pela imagem? Porque a pessoa tem mais desenvolvida? Agora é que nós vamos perguntar para quem passou por isso. Por quê? Aí que é. O meu górdio é justamente esse. Uma pessoa que acontece um caso desse, ela deve ser sofisticadíssima em matéria de dicionários cerebrais. E às vezes ela não sabe que ela é. Ela ainda não recuperou nenhum dicionário. Mas ela, no psicossoma, ela tem todos os dicionários em alto nível. Porque veio por uma imagem. Isso não é porque ela teria a imagística mais forte que a linguística? Não. A hora que começa a dar os estilhaços vão para todo lado. Pega tudo. Não vem mais é o processo do dividendo. Entendeu?
O problema pega tudo, o negócio todo é esse. Como é que diz o nosso amigo? Aqui. Sabe quem puder. Aí vem o senhor diz, mexe com o nosso dicionário cerebral, até cria um dicionário cerebral quando a gente não tem. Porque isso é para favorecer a gente entender as nuances das realidades. Mas aí, nesse caso da imagem, a gente também não deveria estar formando um dicionário de imagens? Ou basta mexer com as palavras? Não, você está formando simultaneamente, você forma tudo. É o movimento, a imagem, a palavra mental e a configuração mental daquilo. E outra coisa, com o passar do tempo você vai ver que ampliando os dicionários e a sua memória e com a passar da idade, a sua mnemônica, ela vai fazer mais a configuração da ideia e não a expressão linguística daquele fato. Sim, já vai ver um bloco inteiro. Vê o bloco inteiro, mas veja, ela não lembra o que é. Você está entendendo? Pois é, e aí como é que pega? Ela sabe o que, ela tem toda a lembrança do fato, mas ela, por exemplo, o nome que foi designado aquele fato, ela não lembra. Isso seria... Então, há uma falha mnemônica. Isso poderia ser porque um vem do lado direito e o outro do lado esquerdo? Não, aí é um processo de falha mnemônica, mas o problema é esse não. O que eu vejo, às vezes, é sobrecarga mnemônica. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, a vivência do fato não é esquecida. Uma palavra, ela não vinca a pessoa do jeito que a vivência vinca. Então, essa que eu chamo, aquele negócio que eu já falei aqui, sobre a diferença entre vivência e a forma, que é a conformática, é o conteúdo e a forma. Agora, a vivência você fixa. Então, a sua mnemônica, ela guarda toda a configuração da sua vivência, a estrutura. Mas ela, às vezes, não vai falar exatinho aquela palavra exata que significa aquela vivência. A vivência já seria um filme, é mais do que uma imagem. A vivência é um episódio. Já é um filme. Agora, o nome é o capítulo do episódio. O episódio, retorno. Título, é o título. Agora, o que você faz? Você lembra de todo o retorno, do cenário inteiro, o que ocorreu dentro daquele episódio. Você lembra de tudo, mas você não lembra que o nome é retorno. Entendeu? Então você lembra que a pessoa desceu da carruagem, veio outro, o cavalo fez assim, tinha uma poça d'água na frente. Você está entendendo? Mas o nome daquilo era retorno. Entende? Aí você quer lembrar. Não, como é que foi? Não, foi a volta da pessoa. Não, foi o regresso dela. Não, mas a palavra não é essa. A palavra é retorno. Aí, um dia ela está lá mexendo com as coisas quando vem a lembrança daquilo. Ela tinha escapado daquela palavra. Então, ela encaixou. A gaveta dela não está bem fechada. Ela não guardou bem o arquivo. Então, a linguagem seria a síntese do episódio? Até um certo ponto, uma síntese superficial. Sim. Você está entendendo? Que linguagem é sempre superficial. Entendi. Agora, a verdadeira síntese, não acho que seja isso, não. Não. A verdadeira síntese, ela é complexa. Mas ela não chega a ser a análise inteira. Mas, às vezes, ela tem um percentual da análise grandão. Um percentual grande. Então, precisa ir com calma isso aí. E ela seria então, muito por exemplo, se você for falar em análise e síntese, se for falar em matéria de configuração do episódio e a expressão do título, da lembrança daquela palavra, o que é o símbolo, o signo que significa a lembrança daquele episódio, você está entendendo? A configuração, ela é mais ampla, ela é mais rica. É isso que eu quero que você entenda. Então, a recorrência ideal é da configuração, é do episódio, é a performática, ou a performance. Performance é o desempenho, é a vivência. É mais importante do que a designação específica daquilo.
Agora, o senhor acha que para a gente melhorar a nossa captação disso é registrando palavras que vão ajudar? Não, agora outra coisa. Eu vou falar uma coisa um pouquinho mais avançada para vocês, que eu nunca falei aqui. Olha só. Na hora que você dá um passo à frente, colocando a configuração na frente daquela palavra, do termo, do vocábulo, da expressão, o que é que se passa? Você está caminhando para o consciência. Você pensou nisso antes, né? Você chegou a pensar? Não, mas é o lógico, é o óbvio. Então, conclusão, tem outra coisa mais séria. Na hora que você faz isso, você está caminhando para a telepatia antes do consciência. Mas não é só isso. Na hora que você faz isso, você está caminhando para o poliglotismo antes da telepatia. Então, por exemplo, eu sei, está aqui na minha frente um tomate. Eu sei que é tomate. Aquilo não é caqui, é tomate. Agora, eu lembro do tomate, mas eu não sabia que o nome é tomate. Eu não lembrei, eu não fixei, eu nunca tinha visto tomate. Você está entendendo? Então, é isso aqui. Aí vem o alemão e fala a palavra tomate para mim. Vem o chinês e fala tomate para mim. Vem o inglês e fala tomate para mim. Tudo é a mesma coisa. No poliglotismo, a minha configuração estava certa em todos os idiomas. Entendeu ou não? Agora veja, é essa sofisticação que eu desejo passar para vocês pouco a pouco, para nós nos entendermos melhor do ponto de vista multidimensional. Você entendeu isso, Kátia, o que quer dizer? Quer dizer, a gente começa aumentando a sinonímia, né? A gente começa vocês estão começando a ver um negócio meio de antagonismo, sinonimologia, antonimologia, a gente está construindo a base, as interações de nomes, condições. Vocês estão começando a ver como é que é importante? É por aí. Então, não adianta a gente ficar apenas dentro das vivências que nós gostamos, se nós desprezarmos as denominações. É o que eu chamo da orismologia. Vocês vejam, muitos de vocês chegaram aí, vocês nunca tinham ouvido falar, com todos os cursos que vocês fizeram, da palavra orismologia. O povo não entende isso. Agora, a coisa mais difícil que tem é você encontrar um grande cientista técnico que seja ao mesmo tempo linguista ou poliglota de alto nível, que entenda da linguística, que seja filólogo. Então o que eu falava? A coisa mais séria é você achar o filósofo e o filólogo casado, uma pessoa só. Senão não adianta. Agora veja, adianta para a gente, ó, beleza, tudo que tem, mas isso é efêmero. Do ponto de vista daquela rememoração integral, enraizada na pessoa, isso aí é secundário. Então o processo da configuração é a vivência integral. Isso que eu estou chamando de configuração, entendeu? Então a coisa séria não é o ator lembrar a deixa que ele tem que falar. A coisa mais séria é o maneirismo, é o modo dele, as caras de boca. Não é que ele é. Isso é muito mais sério. Mas agora, se ele consegue juntar uma coisa com outra, pronto, aí ele se torna um ator completo. Rapidinho, o que você está fazendo então é uma espécie de transição de paradigma nas referências mnemônicas, na indexação também, né? Você está levando todo mundo a se basear a fazer vendo o seu referências... caso, você está vendo como é que você não pode ficar preso a formas? Não, eu não posso. Senão você está perdido com tudo que você faz aí. Então. Agora, aí é que vem. Se você não está preso à forma, as suas configurações têm que ser revistas do ponto de vista das minúcias. Não, o tempo todo. Aí entra a nuance. O tempo todo, né? Então, mas o que você está tentando fazer no geral, né, essa reeducação é para mudar o paradigma mnemônico de indexação, de referência para a maior parte das pessoas, né? Porque sem essa referência... Observa que você vai ver que a maioria dos meus verbetes eles são palavras compostas.
que não dá a gente falar só a palavra dicionário isolada. Essa de hoje, ó, ele está. A gente consegue, às vezes. Ó, recorrência. Agora, pega lá, por exemplo, em todas as referências da remissiologia. Tem 1, 2, 3 só. Tem 7 compostas e tem 3 unívocas, quer dizer, uma palavra só. Por quê? Devido ao paradigma consciencial. Então, você está mudando o paradigma para trazer a pessoa para o lado todo, né? Eu tenho que trazer para o holossoma, ô Marcos. Você tem que me ajudar nisso. Tudo que você faz aí, lembre-se do holossoma. Eu estou tentando. Não, eu faço tudo nessa base. Esse que é o caminho. Assim você pode ajudar mais. O top-down, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu lembrei um filme, que eu não sou bom de filme, mas eu lembrei um filme que tem a ver com esse contexto de voltar no contexto da evolução, né? Que é aquele Back to the Future, né? Não pelo filme, chama? Back to the Future. Ah, sim. Volta de não volta é pelo para filme, o mas futuro. o nome tem muito a ver, que você vai voltando para configurar o futuro, que nem teve ainda. É lógico. É por aí. Mas, pode falar. Seguinte, na página 6, em detalhismo, a técnica das recorrências evolutivas. Sim. E a sua correlação com o efeito acumulativo das recorrências rígidas. Você usa a técnica para catalogar essas recorrências rígidas, fundamenta a técnica com essa experiência? Não, o problema todo aí é você usar a sua mnemônica, ou holo-mnemônica, como eu chamo. Que é o conjunto de todas as lembranças que você tem. Aí, as técnicas que a gente usa é fazer a dissociação, em primeiro lugar, e segundo, a associação de ideias, que eu vivo falando isso aqui faz 7 anos. Sei. Isso a gente não pode esquecer. Agora, nos verbetes, eu uso muito as palavras cotejos, confrontos, paralelos. E eu faço tabelas, que tem dezenas de tabelas nesses. A única coisa de gráfico, mais ou menos, que eu faço é tabela. Que isso é para ajudar o processo da associação de ideias e ampliar o dicionário cerebral dos leitores. Aí você tem mais opções para se expressar, você designar não as coisas. Não é só isso. A tabela, ela permite mais a didática, né? Ela é mais pedagógica. Que a hora que faz um confronto, não deixa dúvida. Se eu coloco 10 confrontos lá, se a pessoa não entender uma palavra, ela vai entender outra. E eu, às vezes, tenho confronto de 100 itens. 100 itens do lado, 100 itens do outro. Agora, o mínimo que eu faço é 10. Quase sempre. Raramente eu faço menos que isso. O mínimo é 10. Hoje mesmo você está trabalhando com lá numa tabela nova que nós estamos fazendo, que é um confronto sério, que é entre mais ou menos é aquilo que eu estava falando aqui ontem, entre a consciência, que é o princípio consciencial que está começando, que é simples e ignorante, e um de vocês, quer dizer, uma consciência. Então, a comparação de uma coisa com outra. Eu fiz lá 12, né? Isso foi mais ou menos 10 ou 12 por aí. Essa técnica de confronto é o que a gente usa para poder se expressar em termos das vivências extrafísicas, para poder expressar o que foi que você vivenciou no extrafísico, os locais, como é que funcionam, é isso? Que você estava falando ainda há pouco. Você vai ver a parageografia. A parageografia. Você vai ver as consciências. O problema todo é fazer as conotações daquilo que tem. Adequadas. Agora, tem que lembrar aquele processo do golpe mnemônico da nossa memória. Sim. Que a memória sempre responde, mesmo ela não estando muito correta, ela responde aquilo que é parecido, que é assemelhado, o similar. Aí a pessoa roda, porque ela vai interpretar, ela vai ver o Anastácio, sendo que o cara não é Anastácio, é o Afrânio. Mas é que está parecido, o cabelo está parecido, uma barba. Ela viu uma figura humana e parecido com alguém conhecido. Agora, é por isso que a pessoa tem que anotar as coisas para, com o passar do tempo, ela vê os golpes que ela recebe da própria memória. Também tem isso.
Uma outra pergunta é também aqui no detalhismo, sobre a filiologia. Sim. A voliciologia. A recorrência entra para embasar a vontade, para fortalecer a vontade? Não, é a pessoa que ela gosta de se afirmar pela vontade dela. Ah, tá. Isso aí ajuda na recorrência. Ela insiste. Sob certo aspecto, é o que eu chamo de a pessoa javalina. É o perseverante, é o constante. Então, aqui, a voliciologia é a pessoa que gosta da sua vontade. Ela se expressa mais pela vontade dela. Quando ela faz isso, ela está usando a maior força que ela tem. Ela vai longe. A pessoa com força de vontade já adquirida. Já é outra coisa. Não é isso? Tá bom, obrigada. Aqui, professor, posso? Pode. Queria lembrar, sim, que tem relação comigo. Na hora que o senhor estava falando do contexto da flor, de que você lembra, de faz associação, veio muito forte, assim, uma vivência que eu tive no laboratório do cosmograma. Só que eu achava interessante porque é como se eu visse a cena, certo? Mas não vinha a palavra recorrente àquela cena. E eu compreendia, só que era uma coisa atemporal. Eu via como se eu estivesse vendo numa tela, né? No caso, se era uma criança pequena, era uma mulher com um vestimento completamente diferente. E eu me reconhecia naquela cena. E aquela cena tinha a ver com o aqui e agora com relação ao meu filho mais novo. Então, isso que eu achei interessante. Agora, aí é a recorrência do reprise do episódio. Reprise? Isso é que nós chamamos de reprise. Reprise tem um cinema. Isso. Hoje vai reprisar o filme. Vai passar às 3 horas da tarde, depois às 8 horas da noite. Na televisão eles vivem reprisando os filmes. Isso é reprise. Mas deve ter um porquê, né? Por que eu lembrei desse Às vezes tem, mas agora o porquê mais sério que tem aí não é isso não. Certo. Você tem que ver se aquilo foi reprise mesmo, ou se é uma lembrança recorrente que você tem, que não é bem aquela. Às vezes é muito antes. Como assim? Não, repete essa parte. Por exemplo, você lembrei daquela cena que eu tive. Mas às vezes não é dentro daquele esquema, daquele contexto. Aquilo vem de trás. Porque aquela configuração, como eu estava falando, ela fixou em você. Sim. Então é difícil. Por exemplo, eu sempre mostro aquele negócio que eu tinha um negócio com a monja, que eu não sabia que era monja. Só com o tempo que eu vinha saber. Que ela sempre estava se despedindo de mim. Sim. Aquela pessoa que estava numa carruagem, eu via as árvores do lado esquerdo e eu ficava atrás. Certo. E eu sentia que aquilo ali era o final. Aquela vida não ia ocorrer mais nada. Agora, eu quis depois, com o tempo, localizar aquilo onde, quando, com quem. Sim. Os personagens. Demorei anos. Agora, depois eu vi que era a monja que estava se despedindo, que ela ia para o negócio. E depois, realmente, aquilo tudo que eu senti era verdade. Porque depois eu emendei os fatos, os episódios, as coisas, tudo ficou claro. E a gente nunca mais se viu naquela vida. Você está entendendo como é que é? Sim. Agora, eu fiquei para trás e ela foi. Agora, eu quis, na ocasião, interpretar e colocar tudo dentro da cronologia real, pelo tílburi que estava ali, quer dizer, aquela carruagem, aquela situação, mas não consegui nada. Agora, com o tempo, não, eu consegui. Aí eu vi onde é que era. Agora, depois, eu passei no lugar, que é o lugar. Daí e outra coisa, ali o lugar já tinha mudado todo. Mas é que a base, eu vi aquilo durante tanto tempo, que a hora que passou, eu localizei os outros detalhes e vi que era ali. Porque você sabe, uma das coisas que tapeia muita gente é que a vegetação, ela muda. Através dos séculos, a vegetação às vezes muda muito no lugar. A gente pensa que é igual, não é. Por isso que eu sempre guardei esse negócio de uma árvore milenar, que ela não mudou, ela fixou o contexto para mim. Aquilo é muito importante. Então, esse processo todo é muito sério.
Agora, por exemplo, esse local eu sei onde é na Europa. Eu desconfiava, mas ouvi o galo cantar, mas não sabia onde. Isso durante muitos anos nessa minha vida. Depois um dia eu fixei o negócio, eu passei lá. Porque para mim o interessante foi isso, né? A roupa, o vestimento, eu me via e eu me reconhecia. Agora, use também o processo do banho de energia, que às vezes ele é confirmador dessa realidade. Certo. Olha o banho de energia, se você tem, como é que você reage com as energias? Nós temos aqui uma das pessoas que mais levam em consideração o processo de energia, é o César Cordioli. Muitos de vocês ainda não têm desconfiômetro. Vocês não levam isso a sério. O César leva, ele está sempre falando, não, eu estou vendo as energias, não, eu estou sentindo, tem isso, tem aquilo. Para mim, o que foi recentemente muito marcante em termos de energia é que eu fui lá no Jardim da Marlene dos Cactos. E assim, foi para mim assim, muito impactante, muito marcante. Lá, porque eu passava na frente, certo? E lá, daí quando eu entrei e eu conversei com ela, eu tive uma coisa muito forte com ela. Tanto que ela teve na inauguração do tertuliário e eu senti assim, sabe aquela impressão, assim, como se eu já conhecesse ela, aquela afinidade dela, eu me senti bem com ela. Isso para mim foi uma coisa assim recente agora, que faz pouco tempo, e que em termos de energia foi muito sério. Isso tudo tem, isso existe. Valdo. Sim. Seguinte. Oi? Aonde que é? Aqui, Valdo. Desculpa, aqui você... não é. A direita. É o B? É o B. Vocês são fora de série. Você está entendendo? O besta que eu estava falando sou eu, né? Aham, tá bom. Agora vocês não, vocês são beautiful. Não é isso? Valdo, assim, são muitos os textos ou conteúdos que ficam escondidos, vamos dizer assim, em formas ou imagens mais ou menos inéditas. Então, quando você, vamos dizer, consegue transcender, ou utilizar uma transcendência primária, vamos dizer aqui, na leitura das imagens ou na leitura das aparências, vamos dizer, isso pode favorecer a qualificação do parapsiquismo no sentido de que essa transcendência maior possa te ajudar a ter uma melhor leitura das experiências extrafísicas? Pode, mas agora o ideal é juntar as pontas de tudo que você tem. Uhum. Tudo que você tem, você associar e ver se encaixa. Que às vezes entrosa tudo de uma hora para outra. Então tem que examinar isso. Certo. Agora, as pessoas às vezes ficam muito presas às denominações. E isso aí às vezes prejudica a análise, você está entendendo, da estrutura íntima da vivência. Sim, então, digamos a princípio, se você estudar, vamos aprofundar mais a respeito de tudo que está à volta, isso pode ajudar. Pode. Por outro lado, por exemplo, se diz que a retrocognição é um fenômeno complexo. Então, se ele é um fenômeno complexo, na maioria das vezes é assistido, certo? Então, se a gente tem poucas retrocognições, ou se a maioria de nós não tem, o fenômeno da retrocognição não é uma coisa frequente ou recorrente, não é recorrente. Vocês têm, mas vocês se confundem. Pois então, é nisso que eu quero chegar. Como é que a gente limpa? Se confunde. Então, e o que interfere tanto para confundir? É a demasia da forma em detrimento dos conteúdos? A falta de reflexão sobre o processo parapsíquico. Isso não seria uma as energias, os fenômenos, falta isso. Reflexão. Quando a pessoa começa a refletir sobre os assuntos, ela distingue mais coisas. É sempre assim. Qualquer um aqui pode fazer essa experiência hoje mesmo. Pega um assunto que você acha que você resolveu tudo. Pega uma hora que você esteja bem descansada, que a casa esteja tudo em silêncio, com calma. Senta no lugar, acabe com todos os estímulos externos e só pensa naquilo. Você vai ver que tem coisa que você não pensou. Todo mundo aqui acha outro ângulo que a pessoa não viu. Então o melhor seria que você tivesse mais discernimento para a leitura da realidade. Outra coisa, na questão da recorrência, uma coisa que a pessoa pode fazer numa hora de reflexão dessa é colocar o conteúdo e a forma. Então ele começa a dar nome para tudo aquilo que ele lembrou.
que ele vai ver que tem coisa que faltou com o passar do tempo. Então aquilo expande a lembrança dele. E outra coisa também, nessa análise que ele vai fazer, aquilo vai ficar muito mais profundo. Ele vai ver outras camadas, sabe, daquele mesmo contexto. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a maioria das pessoas não estão habituadas a fazer uma reflexão, por exemplo, tipo filosófica, com profundidade, arrasa quarteirão. Sim. Então, mas qualquer um, isso é processo nosso que eu acho que é um processo mnemônico, qualquer um pode ampliar mais isso aí. Então o ideal seria pensa, a gente pegar a pessoa, senta aí e pensa, e tranca a pessoa lá, 5 horas depois a gente chega lá para falar com ela. O que você pensou? Entende? É. A gente nota isso de uma maneira muito assim expressiva nos criminosos que vão para a cadeia e que depois se transforma às vezes num grande advogado. É o cara lá o grande dicionarista, o lexicógrafo lá do Oxford, lá da Inglaterra, entendeu? Ele teve tempo de pensar, antes ele não teve. Ele tinha até matado os outros, então, era um boboca. Então, vocês aí vão começar a raciocinar sobre o raciocínio, que é o que falta. Agora, Valdo. Mas é a base. Sim. Quando você fala de raciocinar sobre o raciocínio, e por isso você fala tanto de escrever, ou de fazer o livro, de estudar, porque coloca numa direção e num foco específico, você aprofunda aquilo que você está fazendo. Mas eu agora quero entrar em mais detalhe de tudo isso. Por isso que eu estou tocando nesses assuntos. Sim, nós temos que levar isso para o processo intelectual, não tem jeito. Então, entendeu? Aqui é a base de tudo isso. Essa ação recorrente, sistemática, produtiva, vamos dizer assim, ela tende a estar associada diretamente com a sincronicidade? A sincronicidade, ela vem na hora que começa a haver a expansão da cosmovisão. Que ela começa a mexer num território mais amplo, ela mexe naquilo, aquilo dá ou o revertério ou o retorno, como eu chamo. O revertério é o negativo e o retorno é o positivo, entendendo? Mas dá o dividendo, dá o eco, a ressonância. Sim. Bateu lá, bate aqui. Você está entendendo? Entendi. E o estágio mais avançado disso, que estaria mais além disso, seria você interferir no futuro, aqui, vamos dizer, sim, com o presente. Com o futuro, o presente. E aí que você vai ver que o seu presente já é o futuro. Você está ali. Sim, sim. Agora, outra coisa. Nessa questão de cronêmica, a gente tem que dar um desconto muito grande quando a gente começa a distinguir e compreender mais as consciências, principalmente os amparadores. Porque eles, às vezes, estão pensando, vivenciando, e vamos dizer, estão enxergando o futuro imediato que nós aqui não temos capacidade de ver. Como eles já sabem o que é que está em prosseguimento, vamos dizer, um prosseguimento silencioso para nós. Entende? É surdo, é o nome que se chama surdo, que ninguém está ouvindo, mas ele está sabendo tudo o que quer que vem aí, como é que fica. Então, o problema todo aí da cronêmica já fica diferente, porque às vezes uma inspiração dele já dá um hint, você está entendendo? Um viés, ele já dá um vestígio daquilo que pode ser, um lampejo daquela realidade imediata. Então, junto com os amparadores, aí já começa a ficar difícil. Agora veja, às vezes eu noto que os amparadores têm um dilema terrível. Se ele sugere um pouco disso, ele vai confundir aquele pouco que a pessoa já consegue absorver pelo próprio raciocínio que ela tem. Se ele entra com o negócio algo mais, às vezes ainda não está na hora. Ele, em vez de ajudar, ele vai fazer um estupro intelectual. Está entendendo? Sendo que a intenção não é essa. Agora, eu vi isso tudo acontecer na minha vida, desde rapazinho, etc.
Teve um dia que eu cheguei, saí do corpo e falei com o operador, você pode abrir o jogo comigo, que eu não vou ficar perturbado com essas coisas. Pode falar. Abriu o jogo e falei, é? Você captou meu pensamento? O que é? Então assim, ó, eu vou falar então agora as coisas todas, você aguenta. Não precisa ter medo que você não vai colocar o carro adiante dos bois para mim. Entende? Sim. Agora, é assim que eu observo as coisas, e é assim que eu tenho aquele meu processo da descrição. Que eu não ponho o carro adiante dos bois na questão da bisbilhotice extrafísica. Eu respeito os limites que eles dão. Devido ao problema, às vezes, dele, não é meu. Agora, ó, o melhor da história é isso, né? É aquela pessoa que é assistida, que ela, antes de mais nada, defende o assistente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. E é isso que eles falam justamente isso. Eu, por exemplo, ainda não entrei nesses verbetes para falar uma coisa dessa. Ainda tem que chegar lá. Então, Valdo, o melhor caminho assim, para que fique menos difuso ou menos confusa a experiência da retrocognição é, de fato, muita reflexão e estudar muito, é isso? Não tem o caminho... A reflexão é o caminho. Se estiver nessa direção, ela é a direção. Aqui, ó, a reflexão é uma espécie de panaceia, né? Ela cura tudo. Que ela ilumina tudo. Porque então, é uma também, luz para toda a escuridão. E porque aqui, abranda também. A reflexão é uma luz para todo tipo de escuridão. O lusco-fusco, a escuridão, a noite sem lua, entende? Ela ilumina tudo. Agora, tem que ter paciência, perseverança, em tanto jeito. Sr. Valdo, queria retomar aquele tema no início, quando nós falávamos sobre os atributos, a recorrência dos atributos. Agora eu quero pegar o tema dos pensenes. Então, a pessoa, ela tem a Siriex, com aquele conjunto de pensenes das vidas humanas, e passa pelo curso intermissivo. Certo. A maior parte do nosso caso aqui, primeira vez, né? E isso faz uma interação que depois, quando a gente vem agora na vida humana, isso se expressa como uma recorrência diferente, diversa das outras vidas. Então, eu queria entender como que funciona isso. A pensenidade da pessoa antiga, mas o que ela adquiriu no curso intermissivo e como isso recorre quase agora. sempre é aquilo que vincou a consciência do ponto de vista emocional. É isso que é o que aparece mais, é o que predomina mais. É o que vincou emocionalmente a pessoa. Na questão da mulher, por exemplo, às vezes, o perfume vincou muito mais do que aquela ideia básica que está ali. Dirigindo, sendo a bissetriz ou a diretriz do caso todo. O perfume é o que ficou. Entendeu? Por isso que o processo da lembrança da configuração, o homem tem mais possibilidade de fixar isso do que a mulher. Então, por exemplo, uma consciência que foi mulher durante 5 vidas, ela vai ter mais dificuldade de guardar a configuração desse processo do que um homem que teve isso durante 5 vidas como homem. Isso nós vamos seguir a neurociência. Agora, isso aí é relativo. Porque a hora, por exemplo, com esse processo, as pessoas que frequentam aqui com a gente, essas são assíduas, o modo de nós estudarmos, as abordagens que nós fazemos, as ideias, isso aí mexe em todos os refólhios da ideia, como se tivesse entrar no cômodo da memória da pessoa e tudo já foi mexido em todos os cantos. Já mexeu na parede, já mexeu no assoalho, no forro, na porta, está entendendo? Então, isso muda. Por isso que eu acho que tem que dar um desconto nessa questão. Entende? Porque a mulher, igualzinho aquele caso, testemunha mulher, testemunha homem. A mulher vai falar, não, o vestido era muito bonito, tinha aqui isso, tinha não sei o que, a cor era tal, tal. O homem já não vai ver nada, vai assim, não, quer saber. Mas, Valdo, a minha questão é sobre a expressão dessa recorrência.
Então, nós somos o fruto disso, tudo que a gente viveu, né? E com esse acréscimo do curso intermissivo, que teve um peso muito grande em nossas vidas hoje. E como que isso tudo aparece, se expressa, aparece naquele vínculo que eu estou hoje? falando, um emocional que te pegou. Aquilo te pegou devido às últimas vidas que você teve antes do curso intermissivo, antes de chegar naquela intermissão. Então, isso é mais forte do que o curso intermissivo? Não. Mas isso fixa, demarca, vinca a lembrança do seu curso intermissivo. Aqui, ó, a maioria não vai ter lembrança do curso intermissivo igualzinho, não existe isso. Cada um vai lembrar pelo vínculo que colocou. Entendi. Que ninguém tem experiência igual. Sim. Agora, eu observo a maneira como o senhor observa a gente, né? Analisa a gente. Então, às vezes você olha o vestuário, um detalhe do vestuário, um detalhe de alguma coisa que remete ao nosso próprio passado. É uma recorrência de algo, de uma postura do passado. E às vezes até ri, a gente não entende que você está rindo, está olhando, está rindo, a gente não está entendendo nada. Mas porque você entendeu aquela correlação do passado, né? Como que a gente... As pessoas não mudam. É isso que é interessante. Com facilidade. Como a gente pode estudar isso? Elas não mudam quando elas dessomam. O problema é esse. Elas também não mudam com facilidade quando elas ressomam. Sim. A coisa continua. Essa continuidade, ela segue. Mas é um gesto de 100 anos, aquele detalhe do vestuário de 1000. Agora, pior é isso não. A maneira de pensar. São música pior que essa. É a boca torta do passado, é a mesma. Você entendeu? Essa que eu gosto de usar, né? Aí, aproveitando é a boca torta do passado. Esse contexto, que eu acredito que seja você que se colocar aqui, na página 7, o item culturologia, aqui da argumentologia. Então, a recorrência dos ciclos culturais. Queria que o senhor explicasse um pouco mais isso aí. A recorrência dos ciclos culturais. O problema é o seguinte. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa sobre isso, lá no Holociclo. Eu às vezes gosto de falar aquilo que a gente debateu, etc., com o povo. O ciclo cultural, por exemplo, da arte, é muito forte nas pessoas de modo geral. Agora, aqui todo mundo quer caminhar para ser cientista. E uma boa parte vem com um ranço enorme artístico. Entende como é que é? Então, esse ciclo, há uma modificação agora básica nesse ciclo cultural nosso. Esse é um dos motivos desse verbete que eu estou falando, a recorrência. Então, o caso é a pessoa sair do psicossoma, sair do subcérebro, sair do porão consciencial, sair da lei do menor esforço e ela caminhar para a lei do maior esforço, para o paracérebro, para, no mínimo, o corona chakra, deixar a pré-kundalini, ou pelo menos o umbigo chakra. Esse é um problema generalizado, praticamente da humanidade. Agora, ele se expressa com muita ênfase dentro da cognópolis. É quase que inevitável isso aí. Agora, como aqui tem mais mulher do que homem, o povo pensa que isso se dá mais com as mulheres. Não é não. Pega todo mundo. Entende? Agora, os homens, às vezes, no caso, eles procuram superar isso, não mostrar, etc. Tal. A mulher é mais explícita, ela fala. Então, às vezes parece que é mais mulher, mas não é. Tanto homem quanto mulher. Então, isso tudo é o ciclo cultural e a recorrência. Agora, como é que isso ocorre dentro da cognópolis com os intermissivistas? É a pessoa que enjoa daquilo que ela faz. Então, tem pessoas que fazem uma coisa, daí a pouco faz outra, daí a pouco faz outra, ela não se firma, ela não quer ser a maior dentro daquela linha. Ela quer sempre mudar alguma coisa para diversificar, porque ela se sente melhor. Isso é tipicamente artístico. Você veja, uma das pessoas que é considerado o maior cientista mais antigo que tem é o Leonardo da Vinci. Mas ele tinha sido da dispersão, que ele era mais artista do que cientista.
predominava nele mais a arte do que a ciência da lógica, da racionalidade. Ele deixou um monte de coisa inacabada. O que é que não pegava uma coisa e vamos até o fim para terminar aquilo, para ser a minha obra-prima, ele falar para ele mesmo? Vocês estão entendendo o que eu falo da Mega Gescom? Como é que é importante? Agora veja, ele é um exemplo absoluto, para isso aí não é, ele é um péssimo exemplo. Leonardo da Vinci, um gênio. E ele praticamente é um gênio unânime, quer dizer, ele é unanimidade, né? No entanto, tem esse aspecto. Ele não era serenão. Então nós temos que estudar bem nesse aspecto da fixação científica, em vez da dispersão romântica, lírica, artística, cerebelar. É a dispersão, ela acontece, falando a sua linguagem, por causa da psicomotricidade, é o cerebelo. Entende? Agora, a fixação, ela existe por causa do megafoco, que é o ponteiro consciencial, racional da pessoa. Bom, gente, nós temos aqui umas perguntas, deixa eu responder, por causa do tempo. O ciclo lunar citado em ciclologia. No livro Projeção da Consciência, o professor, no início de cada capítulo, colocava alguns dados, temperatura, horas, em alguns colocou a fase da Lua daquele período. Existe alguma ligação entre as fases da Lua e a projeção ou parapsiquismo? Existem estudos ou relatos a respeito do tema? Olha, estudo é besteira. Eu sempre coloquei para poder meter o pau na astrologia. Outra coisa também, é bobagem dizer que a sua cama tem que ficar para o hemisfério norte, que você vai sair com mais facilidade do corpo. Isso também é besteira. Eu expliquei isso tudo lá para poder meter o pau. Então, problema externo influi demais na consciência, mas não desse ponto de vista. Às vezes o processo externo da própria vida da pessoa influi mais devido aos processos psicológicos dela. Isso às vezes é muito mais sério. A temperatura do dia, alguma coisa nesse sentido, a ocorrência, a época do carnaval, isso às vezes influi muito mais. Agora aqui, antes de começar a TENEPS, fiz um eletrocefalograma. Minhas ondas cerebrais eram beta. Agora, recentemente, por problema de insônia e dor de cabeça, fiz novamente lá o EEG. As ondas mudaram para alfa. Meu cérebro está trabalhando em ondas entre 8,5 e 9,5 Hz. Só pode ser TENEPS, pois sinto a sinalética muito forte no topo da cabeça e no fronto chakra. Poderia me dizer mais alguma coisa? Escuta. Eu fiz uma experiência que foi registrada com tudo isso, com os aparelhos mais evoluídos que tinha, de um cara da neurociência em Belo Horizonte. E ele então mandava, pensa normal, usa o estado vibracional, mete os peitos agora, põe tudo que você acha em matéria de energia. Agora veja, eu fiz tudo que ele pediu, mas primeiro eu tive que limpar o ambiente, que tinha uma consciência que ficou de uma das consulentes dele, das pacientes dele. E outra coisa, não deu para o médico esconder, porque tinha o engenheiro que estava lá, falou assim, ele está falando da fulana, doutor. Isso na frente de todo mundo está lá, porque eu levei gente para ver o que está se passando, não deu jeito para esconder. Eu tenho o resultado do meu exame. Agora, o que se passa? Você faz no eletroencefalograma, eu sou capaz de modificar uma opção de coisa. Eu já tinha experiência disso, porque na época do meu acidente, sabe, em 1970, eu fiz uma série de dados sobre isso e tirei um monte de radiografia da minha cabeça, porque a minha cabeça estava toda rachada. Então, lá em Copacabana, que era os caras mais avançados que tinham no Rio. E eu já tinha feito experiência com isso. Então, eu perguntei na ocasião para o cara, você quer que coloque aí alguma alteração? Ou você quer que ela seja limpa? Eu falei assim, não, faz as duas coisas. Em 1970, depois do meu acidente, eu fiz um negócio de um jeito e fiz do outro. Eu falei assim, isso é impossível fazer, por isso que eu falo para você. Isso tudo aí é uma coisa muito relativa. Vamos devagar com a dor, que o negócio não é tanto assim não.
Agora, em Belo Horizonte, anos depois, com um monte de aparelho, aí já puderam conferir. O que você queria falar? É sobre a experiência do eletroencefalograma. Eu já passei por uma experiência. Eu estava lá no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, fazendo um eletro. Já estava terminando o tratamento em decorrência daquele problema que eu tive pós-cirúrgico, né, por causa da anestesia. Aí, de repente, os amparadores trouxeram a minha mãe, que havia dessomado com problema de esclerose, assim, um problema desse tipo, trouxeram a minha mãe e a colocaram deitada em cima de mim, para que ela tivesse a sensação dos ritmos cerebrais, do paracérebro dela, e ela mesma constatasse isso, né, que ela estava com o cérebro recuperado. Nesse meio tempo, começou a dar alteração na máquina. A menina ficou nervosa. Ela virou para mim e falou assim: a senhora está passando bem? A senhora está passando bem? Deu uma alteração aqui. Eu falei: não, eu sei, mas comigo em Belo Horizonte foi pior. Pois é. O polígrafo começou a ficar doido e a pouco caiu tudo no chão, desligou tudo. Não, eu não forcei, foi um processo desse tipo. O engenheiro estava olhando tudo lá, todo mundo viu, tinha gente. A ideia é corroborar nessa informação que você está dando, entendeu? Existe realmente essa possibilidade. Confirmar isso. Agora, esse processo, então, de eletroencefalograma tem que dar muito desconto nas coisas. Ele é bom, mas tem que ir com calma. Outra pergunta: até que ponto a terapia de vidas passadas pode ser uma ferramenta válida e confiável para o acesso às retrocognições, especialmente as do período intermissivo? Como confirmar a pertinência das rememorações com a utilização dessa técnica? Olha, a maioria das técnicas que eles usam aí é mais de hipnose em cima da pessoa com sugestão. A única coisa que funciona nisso é quando não tem sugestão nem hipnose em cima da pessoa, porque senão a pessoa vai começar a pegar as retrocognições do médico, de quem está fazendo, ou da pessoa que está próxima, ou alguém que esteve naquela sala, enfim. E essa terapia de vida passada tem que dar muito desconto nisso, estudar muito. Isso ainda é muito, assim, impalpável. Estávamos eu e uma garota em um quarto, e em determinado momento surgiu um flash próximo de nós que iluminou todo o ambiente. Devido à minha formação de engenheiro, investiguei o ambiente e não encontrei explicação física para o ocorrido. O que pode explicar tal experiência? Estou estudando conscienciologia, apesar de Goiânia não ter referências no assunto. O caso todo é o seguinte, companheiro. Isso aí pode ter sido que você, ou possivelmente a garota, que a gente não sabe a idade dela, é sensitiva ectoplasta. O sensitivo ectoplasta, ele cria o processo de efeito físico. Isso aí é o fenômeno de efeito físico devido às energias conscienciais. É o mesmo que dá a materialização. Agora, o nome que a gente dá para isso é da ectoplasmia, isso é ectoplasma. Se teve um fato parapsíquico, deve ter sido ectoplasta. Se isso aconteceu, é porque você ou ela é ectoplasta. Se um dia você aparecer por aqui, você me fala: vê se eu sou ectoplasta, que eu vou te falar daí a pouco. É só fazer uma análise aí, meter um arco voltaico em você que a gente vai ver. Outra coisa, na página 5, Colegiologia, pergunta: o que é, como foi criado e onde está o colégio invisível da série Exologia? Isso aí é só você conversar com o nosso Roberto Almeida, que ele vai te dar uma ideia da situação de todos os colégios existentes, como é que eles estão funcionando atualmente. Você quer falar? Posso perguntar? O seguinte, na atributologia, está predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento, quanto à acumulação cosmoética de ações. Eu queria que você explicasse para mim qual que é a relação entre, qual que é assim, a conjugação do raciocínio com a percepção, em relação a você saber se a linha de ação sua está mais de acordo com a cosmoética ou não. Como você faz essa conjugação? A cosmoética é você ver se aquilo diz respeito à assistência a muitas consciências ou não. Por aí que você vai saber. Entende? Qual é a relação? A interassistencialidade. Coloca como método de medida, como régua, a interassistencialidade. Você vai ver. Suas ações estão fazendo o quê? Isso não tem saída. Roda a roda você vai dar na interassistencialidade.
Se tem muita, está tudo mais positivo, é mais cosmoético, é mais evolutivo, é mais produtivo. Então vale a pena. É por aí, tá certo? Professor, aqui na página 6, no detalhismo, interaciologia, a interação, perseverança, rotina. Perseverança, rotina. Por que é um binômio? Não, é porque eu quis chamar a atenção, porque, presta atenção, é a perseverança que melhora a sua rotina. Se você tiver uma rotina que é inútil, você não quer, você quer ficar livre dela, você não é perseverante. Entendeu ou não? Você só persevera numa rotina se ela for boa. Se uma rotina, ninguém persevera se ela é enfadonha. Mas por que não colocou na... É uma interação. Você precisa da perseverança para a rotina ser útil, senão não adianta nada estar falando em rotina aqui. Agora, se eu falar aí e colocar uma relação ou um binômio, perseverança-rotina, eu não estou explicando nada. Você está entendendo? A intenção foi essa. Eu não sei, está claro isso para você? Vocês estão entendendo, né, a lógica disso? O problema é esse. Agora, gente, eu acho então que agora é o processo da eleição, né? Está aí com você? Está bem? Por favor. Vou ler as pontuações antes de ler os verbetes. Votos online 13, perguntas respondidas online 6 e assinaturas nos livros de presença 107. Solicitamos desculpas que o verbete acabou antes. O próximo dia não vai acontecer, vamos aumentar o número de verbetes porque aumentou umas 30 pessoas o número de assistência aqui no auditório. 107, Valdo. Pessoal, é que não parece aqui porque o espaço é grande. Os verbetes acabaram muito cedo. Ontem também tivemos umas 30 pessoas a mais do habitual. Então, vamos, o Ami já está escutando, né? Temos que fazer mais verbetes. Vamos ler os verbetes então. Todos já pegaram papel na entrada? Alguém está faltando papel? Não? Então podemos ir lá. Verbetes novos. Retrospectiva decenal. Síndrome de Amiel. Subconsciencialidade. Transformismo. Truculência. Verbetes antigos. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Consim problema. Hibernante. Inconcretude. Megapeso. Melex e parapercepto. Hoje não temos recados. Os monitores vão recolhendo os papéis. Vai ser instalado aqui. Vai ser instalado. A agenda aqui, ou não sei se vai ser colocada na ordem, não sei se a cadeira de roda, não sei como é que vai ser. Esse espaço aqui. Não, que
Com 10 votos, síndrome de Amiel. Eu dei seu telefone para o Gustavo. Perfeito. Me reconhece. Vai ligar para você sobre o aparelho. Ele era... Deixa eu amar, ele até está sentado aí. Eu dei seu telefone hoje de manhã. Ele está interessado, tá bom? Você falou com o Wilson.